Teve uma época em que o Brasil inteiro simplesmente parava. As ruas ficavam vazias, os bares lotados, os mercados silenciosos. E milhões de pessoas prendiam a respiração diante de uma televisão de tubo, esperando apenas um gol. A Copa do Mundo antigamente não era apenas futebol, era um acontecimento, algo capaz de transformar bairros inteiros, unir famílias e fazer desconhecidos comemorarem juntos no meio da rua. E talvez quem viveu aquelas Copas nunca tenha esquecido a sensação que existia no ar, porque havia algo diferente, algo difícil de explicar. Hoje, aqui no Vera Saudade, nós vamos voltar no tempo para relembrar as Copas que marcaram gerações inteiras de brasileiros. Muito antes da internet, existia um sinal claro de que a Copa estava chegando. As ruas começavam a mudar. Primeiro apareciam algumas bandeirinhas, depois surgiam as pinturas no asfalto. Sempre tinha alguém desenhando uma bola torta, uma bandeira do Brasil, ou escrevendo frases como rumo ao tetra. E mesmo simples, aquilo parecia mágico. Os vizinhos se reuniam, as crianças ajudavam, as famílias saíam para decorar as calçadas. E por alguns dias, parecia que todos faziam parte da mesma torcida. Hoje quase não se vê mais isso. Mas antigamente, a Copa transformava completamente o clima das cidades. Até o comércio entrava no espírito. Lojas decoradas, rádios tocando músicas da seleção, buzinas pelas ruas e aquele sentimento estranho de que algo importante estava prestes a acontecer. Nem todo mundo tinha televisão grande. Na verdade, muita gente assistia aos jogos em aparelhos pequenos, com antena improvisada, imagem cheia de chuvisco e som estourado. Mas ninguém ligava, porque o importante era estar junto naquele momento. As crianças sentavam no chão da sala, os adultos ficavam nervosos. Sempre existia alguém que mudava de lugar no sofá porque dizia dar sorte. E quando o Brasil fazia o gol, a vizinhança inteira explodia ao mesmo tempo. Fogos, gritos, abraços, como se o bairro inteiro fosse uma só família. A Copa de 1994. E então veio 1994, talvez uma das Copas mais emocionantes da história do Brasil. O país já estava há 24 anos sem conquistar um título mundial. Era tempo demais. Muita gente já havia crescido sem ver o Brasil campeão. E por isso a ansiedade era enorme. Quem viveu aquela época provavelmente ainda lembra exatamente onde estava no dia da final. O Brasil tinha Romário, Bebeto, Dunga, Tafarel e uma seleção que carregava o peso de uma geração inteira. A final contra a Itália foi tensa, nervosa, travada e então o jogo foi para os pênaltis. Naquele instante, parecia que o Brasil inteiro havia parado de respirar. As ruas ficaram silenciosas, os olhos grudados na televisão e milhões de pessoas seguravam a ansiedade sem perceber, até que Roberto Baggio caminhou lentamente para a última cobrança. O silêncio parecia infinito. Então ele chutou e a bola subiu. Passou por cima do gol. Por alguns segundos, ninguém acreditou. E logo depois, o país explodiu. Fogos, pessoas correndo na rua, comemoração do tetra. Fogos começaram a surgir de todos os lados. As pessoas saíram correndo para as ruas. Gente chorando, gente se abraçando sem nem mesmo se conhecer. Carros buzinando, bandeiras balançando pelas janelas. O Brasil era tetracampeão do mundo. E talvez o mais impressionante fosse perceber como um jogo de futebol conseguia unir milhões de pessoas ao mesmo tempo. Quem viveu aquela noite dificilmente esqueceu, porque aquilo não ficou apenas na televisão, ficou guardado na memória. E a Copa do Mundo antigamente não existia apenas dentro do estádio, ela estava em todo lugar, nos álbuns de figurinha,
nas cornetas, nas bandeiras presas nos carros, nos rádios ligados o dia inteiro, nas lojas vendendo camisa da seleção, nas crianças brincando de narrador de futebol. Muita gente passava meses colecionando figurinhas. Trocas aconteciam nas escolas, nas calçadas e até na porta de mercado. Quem completava o álbum sentia quase o mesmo orgulho de ganhar um troféu. Rádio antigo, pessoas ouvindo narração. E existia também o rádio, mesmo com televisão. Muita gente ainda deixava o rádio ligado, porque as narrações antigas tinham emoção, tinham drama, tinham aquela sensação de que algo gigantesco estava acontecendo. E talvez seja por isso que tantas pessoas ainda conseguem lembrar da voz dos narradores de antigamente. Garotão alugou pelo miolo, Dunga encostou, ciscou pra lá, ciscou pra cá, voltou pelo miolo, serviu pra Lino. Olha o peixe na boca da botija, chegou o Arthur, mete a mão na bola, comete falta. O árbitro marca falta. Ele! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! A Copa de 2002, mas talvez a última vez em que o brasileiro entrou numa Copa acreditando completamente tenha sido em 2002. A seleção parecia especial. Tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. E milhões de pessoas sentiam que algo inesquecível estava prestes a acontecer. Só que existia um detalhe: os jogos eram de madrugada. Muita gente colocava despertador às 4 da manhã, outros simplesmente nem dormiam. As padarias enchiam antes do amanhecer. Os vizinhos acordavam com fogos ainda no escuro. E durante os jogos, as ruas desapareciam novamente. Parecia que o tempo parava. Quem viveu aquela Copa provavelmente lembra do silêncio da madrugada, da televisão ligada enquanto o sol ainda nem tinha nascido e da sensação estranha de ver o Brasil inteiro acordado antes do amanhecer. Gol de Ronaldinho contra a Inglaterra. Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Gol! Ronaldo comemorando. E claro, ninguém esquece o corte de cabelo do Ronaldo. As crianças imitavam, os adultos criticavam, mas no fim foi ele quem decidiu tudo. 2 gols na final contra a Alemanha. E o Brasil conquistava o pentacampeonato mundial. Quando o Cafu levantou a taça, parecia que o país inteiro havia recuperado a sua alegria. E talvez, sem perceber, muita gente estivesse vivendo ali o fim de uma era. Porque depois daquela Copa, muita coisa mudou. As ruas começaram a ficar menos decoradas, as famílias passaram a assistir separadas, os celulares chegaram, a internet mudou a forma das pessoas viverem os jogos, mas quem viveu aquelas Copas antigas sabe que existia algo diferente naquele tempo. A seleção que não ganhou, mas virou lenda. Mas existe uma seleção que, mesmo sem conquistar a Copa, acabou se tornando eterna. A seleção brasileira de 1982. Quem viu aquela equipe jogar fala dela até hoje. Era um futebol bonito, criativo, leve, parecia arte. Zico, Sócrates, Falcão. Jogadores que marcaram uma geração inteira. Lances bonitos da seleção. Muita gente acreditava que aquela seleção seria campeã, mas então veio a Itália e veio a derrota. Acabou o jogo, classificou a Itália, está desclassificado o Brasil. 3-2. Num dos maiores jogos de todos os tempos. Pena que um jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro, disse o narrador na época. Milhões de brasileiros choraram. Mesmo assim, aquela equipe virou lenda, porque algumas seleções conquistam títulos e outras conquistam a eternidade. O Brasil parava. Talvez o mais impressionante das Copas antigas não fosse apenas o futebol, era ver o Brasil inteiro parar ao mesmo tempo. As ruas vazias, os mercados silenciosos, os ônibus quase desaparecendo. Parecia que durante 90 minutos nada mais importava. Hoje muita coisa mudou, mas quem viveu aquelas Copas
guarda lembranças que nunca desapareceram. Porque algumas memórias não ficam apenas na televisão, elas ficam na vida da gente. E agora, eu quero saber de você. Qual foi a Copa do Mundo mais inesquecível da sua vida? Foi a do Tetra de 94? O Penta de 2002? Ou talvez a Seleção de 82? Conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler as suas lembranças. E se você gosta de relembrar histórias que marcaram gerações, se inscreve no canal Velha Saudade, porque ainda existem muitas memórias esperando para voltar. Tchau, gente, e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui.